O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. No livro As Mais Surpreendentes Histórias do Campo de Batalha, de Cormac O'Brien, relata histórias de exércitos que, apesar de estarem em desvantagem, conseguiram vencer batalhas épicas. Ele conta sobre o exército de Aníbal de Cartago, que com 55 mil soldados derrotou o exército romano invencível de 80 mil soldados. E também relata a incrível história do exército grego de Alexandre o Grande, que venceu o Império Persa. Assim como nesses casos, nós também estamos enfrentando uma batalha de vida ou morte contra um inimigo astuto e aparentemente invencível. Mesmo que pareça que as forças do mal estão dominando e a derrota seja inevitável, a vitória é possível através de Jesus. O livro do Apocalipse nos ensina que Jesus vence e Satanás perde, e o estudo do capítulo 12 nos prepara para entender as 3 mensagens angélicas descritas em Apocalipse 14. Em Apocalipse 12, são descritos diversos eventos dramáticos que retratam um conflito entre o bem e o mal que começou no céu e se estenderá até a terra. Esses episódios nos levam por uma linha de tempo que começa com a rebelião de Satanás no céu e termina com seus ataques violentos contra o povo de Deus nos últimos dias. A liberdade de escolha é um princípio fundamental no governo de Deus, tanto no céu como na terra. Deus não criou seres robóticos, nem no céu e nem na terra. Como criaturas criadas, à imagem de Deus, nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer escolhas morais. O poder da escolha está intimamente ligado à capacidade de amar. Quando se tira o poder de escolha, destrói-se a capacidade de amar, porque o amor nunca pode ser forçado ou coagido. O amor é uma expressão do livre-arbítrio. Cada anjo no céu teve que fazer a escolha de retribuir o amor de Deus, ou se afastar em egoísmo, arrogância e orgulho. Da mesma forma, o Apocalipse apresenta a cada um de nós escolhas eternas neste grande conflito. O conflito entre o bem e o mal sempre exigiu escolhas decisivas e não há possibilidade de neutralidade, nem haverá na batalha final na Terra. Da mesma forma que cada anjo escolheu seguir Jesus ou Lúcifer, a humanidade será levada a fazer uma escolha final e irrevogável no fim dos tempos. A quem dedicaremos nossa lealdade, adoração e obediência? Esse sempre foi o ponto crítico no conflito e continuará sendo, porém de forma ainda mais intensa, na crise final da história da Terra. Apocalipse 12 apresenta uma boa notícia. Cristo triunfa no grande conflito entre o bem e o mal. E tudo o que precisamos fazer, usando nosso livre-arbítrio, é escolher estar do lado dele, o lado vencedor. É maravilhoso ter a oportunidade de escolher um lado em uma batalha em que sabemos antecipadamente qual será o lado vitorioso. Satanás sempre buscou destruir a Cristo desde o início, mas falhou em todas as suas tentativas. Deus sempre protegeu e guardou Jesus em todas as fases de sua vida e ministério. A tentativa de Herodes de matar Jesus no nascimento foi frustrada por um anjo que avisou José e Maria para fugirem para o Egito. Jesus resistiu às tentações de Satanás no deserto ao citar as Escrituras e permanecer fiel a Deus. Na cruz, Jesus revelou o amor de Deus de uma maneira que nunca havia sido visto antes. E através de sua morte e ressurreição, ele nos libertou do poder do pecado e nos conciliou com Deus. O plano de Satanás para destruir Cristo falhou completamente. E agora podemos encontrar segurança e proteção em Jesus, nosso Salvador e Redentor. Embora a vitória de Cristo sobre Satanás tenha sido completa na cruz, o conflito entre o bem e o mal continua até os dias de hoje e continuará até a segunda vinda de Cristo. Satanás ainda está tentando enganar e destruir a humanidade, mas podemos ter a certeza de que ele já está derrotado e de que a vitória final é de Cristo. Enquanto isso, cabe a nós, como seres humanos, escolhermos estar do lado vencedor e confiarmos em Jesus para nos dar a força e a graça necessária para resistir às tentações e vencer ao mal. Ao aceitarmos a Jesus pela fé, recebemos o perdão de nossos pecados e a justiça de Cristo é creditada em nossa conta. Isso significa que perante Deus somos considerados justos e santos, sem qualquer culpa ou condenação. Essa é uma grande notícia e nos dá a certeza da nossa salvação em Jesus. No entanto, mesmo sendo justificados pela fé, ainda enfrentamos as consequências do pecado em nossa vida
e no mundo em que vivemos. Por isso, precisamos continuar lutando contra o mal e confiando na vitória de Cristo. Jesus nunca foi derrotado por Satanás em nenhuma batalha. Ele é o vencedor poderoso que triunfou sobre o mal. É importante compreender que acreditar que Jesus venceu as tentações de Satanás é uma coisa, mas crer que a vitória dele também é nossa é outra questão. É importante entender que, embora a batalha contra o mal ainda esteja sendo travada, a vitória final já foi alcançada por Cristo. E isso não se limita apenas à batalha final da história, mas também se aplica às nossas batalhas diárias contra o mal. Infelizmente, muitos cristãos vivem em frustração constante, por não compreenderem a vitória de Cristo em suas vidas pessoais. Eles esperam vencer seus maus hábitos e comportamentos, mas não entendem que a vitória já foi conquistada por Cristo e está disponível para eles através da fé. A palavra vencer é usada 7 vezes nas mensagens do Apocalipse para as 7 igrejas e novamente em Apocalipse 12:11. Na linguagem original, essa palavra, Mikal, que pode ser traduzida como conquistar, prevalecer, triunfar ou ser vitorioso, aqui é apresentado como vitória pelo sangue do Cordeiro, como afirmado em Apocalipse 12:11. O texto de Apocalipse 5:6 relata uma visão de João, no qual ele viu no céu um cordeiro que parecia ter sido morto. Essa imagem se refere a Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz. A cruz é o maior símbolo do amor de Deus, que enviou seu Filho para morrer pelos pecados da humanidade, mostrando assim sua misericórdia e graça sem limite. É por meio desse sacrifício que podemos ter a salvação e a vida eterna. A cruz é, portanto, um símbolo de esperança e redenção para todos os que creem em Cristo. Ao aceitarmos Cristo pela fé, todos os nossos pecados são perdoados e nossa dívida é cancelada. Isso acontece porque fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Não há mais acusação contra nós, pois o acusador foi expulso. Não somos salvos por nossos próprios méritos, mas sim pelos méritos que Cristo conquistou em nosso favor. Como resultado, somos considerados perfeitos aos olhos de Deus e podemos desfrutar de uma vida vitoriosa. Os 1260 dias de Apocalipse 12:6 são paralelos ao tempo, tempos e metade de um tempo de Apocalipse 12:14. Essa mesma profecia de tempo é encontrada em Daniel 7:25, Apocalipse 11:2 e 3 e Apocalipse 13, verso 5. Como esses são símbolos proféticos, aplicamos tempo profético, o princípio, dia, ano, de acordo com números 14:34 e Ezequiel 4, de 4 a 6, para essas profecias. Isso significa simplesmente que um dia profético equivale a um ano. Essa interpretação historicista dos 1260 dias proféticos é baseado em eventos históricos que ocorreram durante o período de um tempo. Em 538, o imperador Justiniano emitiu um decreto reconhecendo o bispo de Roma como autoridade religiosa suprema no Império Romano. Isso deu início ao período conhecido como a Idade Média Papal, durante o qual a Igreja Católica Romana ganhou uma grande influência política e espiritual. Em 1798, as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Roma e prenderam o Papa Pio VI, pondo fim à autoridade temporal do papado. Durante esse período, a Igreja Católica Romana perseguiu e oprimiu aqueles que discordavam de suas doutrinas, resultando em muitas mortes e sofrimento para o povo de Deus. A Reforma Protestante foi um momento crucial na história da Igreja Cristã, quando muitas pessoas rejeitaram as tradições e doutrinas da Igreja Católica Romana e se voltaram para a Bíblia como a autoridade final em questão de fé e prática. Isso levou a uma perseguição feroz por parte da Igreja Católica e do Estado, que tentaram silenciar os reformadores e seus seguidores. Mas, apesar das dificuldades e da perseguição, a verdade de Deus prevaleceu, e a reforma ajudou a estabelecer as bases para a verdadeira liberdade religiosa e a separação entre Igreja e Estado em muitos países. Nesses textos, encontramos expressões encorajadoras que demonstram o cuidado e a proteção de Deus para com o seu povo em momentos difíceis. Elas mostram que mesmo em situações de perseguição e opressão, Deus está presente e disposto a ajudar e sustentar aqueles que confiam nele.
A expressão onde Deus lhe havia preparado um lugar sugere que Deus já havia planejado e preparado um local seguro e protegido para a sua igreja durante o período de perseguição. Isso indica que Deus é cuidadoso e atencioso em relação às necessidades dos seus filhos, antecipando seus problemas e agindo para resolvê-los. A frase sustentado no deserto também é muito significativa, pois indica que Deus não apenas provê um lugar seguro para a sua igreja, mas também supre todas as suas necessidades. Mesmo em um ambiente inóspito e desfavorável, Deus é capaz de cuidar e sustentar seus filhos. Por fim, a declaração de que a terra socorreu a mulher indica que Deus não age sozinho, mas muitas vezes usa outras pessoas ou recursos para ajudar e proteger o seu povo. Isso nos lembra que devemos sempre estar atentos aos sinais de Deus ao nosso redor, pois Ele pode estar nos guiando e protegendo através de outras pessoas ou circunstâncias. No geral, essas expressões nos ensinam a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a ter fé em seu cuidado e proteção, mesmo em momentos difíceis. O diabo continua em guerra contra Cristo e seu povo, buscando desviar as pessoas da verdade e da salvação. O livro de Apocalipse apresenta essa luta cósmica entre o bem e o mal e destaca a importância do remanescente fiel de Deus. Esse grupo de pessoas é descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Eles são aqueles que não se deixam seduzir pelos enganos do diabo, mas permanecem firmes na fé e na obediência a Deus. No final, o remanescente fiel será vitorioso, pois Cristo triunfará sobre o mal e estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. O diabo, representado pelo dragão em Apocalipse, está ferozmente irado com o povo de Deus, que guarda os mandamentos divinos, e fará tudo o que estiver ao seu alcance para destruí-lo. O ponto culminante de sua fúria é quando ele promove um decreto que proíbe a compra e venda por parte deste povo, colocando-o em risco de prisão e morte. No entanto, se Satanás não pode destruir a Cristo, ele tentará atacar o objeto mais querido do Filho de Deus, sua igreja. A última guerra da Terra não está confinada ao Oriente Médio e seus conflitos regionais, mas se desenrola na mente dos fiéis de Deus em todo o mundo. É uma luta entre duas forças opostas e incompatíveis, Cristo e Satanás. Como sempre, ninguém pode se manter neutro neste conflito. Na última guerra, a questão central é a lealdade e a fidelidade dos crentes. O céu espera por aqueles que são cativados pelo amor de Cristo, redimidos por sua graça, comprometidos com seu propósito, habilitados pelo Espírito e obedientes às suas ordens, a ponto de estarem dispostos a enfrentar a morte por sua causa. O mundo está avançando para uma grande crise, mas em Jesus, através de Jesus e por causa de Jesus, nossa vitória é garantida, contanto que permaneçamos conectados a Ele por meio da fé, uma fé que se manifesta em obediência. Tudo depende da escolha que fazemos.